Graças e paz, família, amém? Vamos ter um tempo de oração. Gostaria de convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os teus olhos. A gente vai ter um tempo de oração. Papai, no nome de Jesus, queremos declarar mais uma vez neste lugar que a Ti pertence toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração. Mais uma vez nós reconhecemos que não há ninguém maior e ninguém mais importante que o Senhor neste lugar, que só o Senhor é digno de ser exaltado. O Senhor é a pessoa mais importante. Tudo que acontece aqui é para o Senhor, por causa do Senhor, e também é por meio do Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, que nos leva a entender esse momento, a importância desse momento, a intensidade dele. É o Teu Espírito Santo que nos faz entender o que é adoração e por que nós o adoramos. Que nessa noite, Paizinho, cada homem e mulher que entrou nesse lugar, que possa experimentar de algo poderoso, intenso, profundo, produzido pela ação do Teu Espírito Santo em nós. Abba, que toda movimentação que não é do Senhor, que toda movimentação que não edifica, que não constrói, que tudo isso pare nesse instante, e que o Teu Espírito Santo nos conduza a uma adoração que realmente possa tocar o Teu coração. Muito mais do que canções, nós queremos falar ao Teu coração, Abba. Papai, vai tirando de nós toda fadiga, todo cansaço, toda a inquietação do coração, toda a frustração que porventura nós carregamos conosco até aqui. Produza refrigério para a nossa alma, produza paz para o nosso espírito, e que nós possamos, Abba, no nome poderoso de Jesus, tirar um sorriso dos Teus lábios nessa noite. Queremos alegrar o Teu coração. Essa é a nossa intenção. Também pedimos que o Senhor fale poderosamente conosco através da Sua palavra. Paizinho, que nós possamos receber do Senhor coisas que realmente vão mudar a nossa vida, impactar a nossa história e fazer diferença em nós. Querido Espírito Santo de Deus, vem quebrando toda a cadeia, toda a barreira, tudo aquilo que impede o Teu povo de adorar o santo nome do Senhor, que tudo isso seja derrubado por terra no poderoso nome de Jesus nessa noite. Querido Espírito de Deus, enche esse lugar. Amado das nossas almas, toma esse lugar, toma o centro nessa reunião. O culto é para o Senhor, o culto é do Senhor. Toma o Teu lugar no nosso meio. Essa é a oração que nós fazemos. Essa é a oração que nós fazemos, no poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, queridos, amém. Quero saudar você também que está em casa. Muito obrigado porque você está conosco. Muito obrigado pela tua participação. A gente sempre dizia, quando nós estávamos só online, que é muito importante quando você interage, quando você compartilha, quando você diz um amém, um aleluia, um glória a Deus. Então que você continue também fazendo essa mesma coisa, que nós possamos participar juntos, interagir juntos, mesmo que nós não estejamos no mesmo ambiente. Amém, queridos? E isso serve demais para nós que estamos aqui nessa noite. Eu queria convocar você, eu queria convidar você a se colocar em pés em nome de Jesus. E eu queria dizer para você que esse é o momento. Esse é o momento no qual você vai oferecer a Deus a sua melhor adoração. Amém, queridos? O melhor de você. Ofereça para Ele o melhor de você. Não espere que nós façamos o louvor. O louvor é feito pela comunidade. Amém, queridos?
O louvor é feito pela igreja, então eu quero convidar você nessa noite a abrir o teu coração, a realmente se colocar diante do Senhor e exaltar a Ele, que é o nosso Deus, o nosso Senhor. Vamos adorar em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, queridos, louvamos ao Senhor, que é o nosso Deus, amém. Nosso Deus é poderoso, amém. Nosso Deus é forte, amém. Exalte o nome dele em nome de Jesus. Se tiver mãos, palmas. Dentro da noite brilhou. Ressurgiu, não há outro igual. Levanta a tua voz, Tessalônica. Diga pra ele: Deus, tu és grande. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Aleluia! Quantos podem dizer isso nessa noite? Que o nosso Deus é grande, que o nosso Deus é poderoso. Levanta a tua voz o mais alto que você puder e exalte o nome dele, querido. Exalte o nome dele em nome de Jesus. Água em vinho tornou, cegos os olhos abriu. Não há outro igual. Igual a quem? Igual a Deus. Ei! Dentro da noite brilhou, os fez ressurgir. Não há outro igual. Igual a quem, igreja? Igual a Deus. Ele é Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Olha, Deus. Canta isso, canta. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer.
Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Oh, não há o que temer. Oh. Levanta a tua voz, fala pra ele: Deus, tu és grande. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Mais uma vez pra terminar. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Aleluia! Ninguém é maior que o nosso Deus. Amém, queridos? Você entende isso ou não? É verdade isso? Você entende isso? Eu, assim, bem quando eu fui para o seminário, eu tinha um CD do Renascer Praise, da Sônia Hernandes. E aí uma ministração que ela fazia e ficava no meu coração. Ela dizia assim: olha, os teus problemas são maiores que você. As tuas dores são maiores que você às vezes. Os desafios que vêm pela frente são maiores que você às vezes. Mas nenhum deles é maior que o nosso Deus. Sabe, queridos, a gente precisa ter isso na nossa mente sempre, ao alcance dos nossos olhos. Por maior que sejam os desafios, as lutas, as dores, por maior que sejam as coisas ruins, pesadas, difíceis, que atravessam o nosso caminho, nada é maior que o nosso Deus. E é nele que nós confiamos. Amém ou não amém? É Ele, a nossa fortaleza, o nosso castelo forte. E é por isso que nós não nos dobramos diante de qualquer situação. Nós já recebemos esse amor tão profundo, nós já recebemos esse amor tão imenso, e nós cantamos desse amor. Amém, queridos? Quero convidar você a fazer isso nesse momento, levantar a tua voz, levantar a tua mão e falar sobre esse amor que nos abraçou, esse amor que nos alcançou, esse amor tão profundo, tão profundo. Aleluia. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus, porque nada vai nos separar de Ti. Nada nos separará. Ei, canta isso, Tessalônica. Dos laços do seu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Vai lá, Marquinho! Pai que teu Filho nos deu, Filho que por todos morreu, que ama amor e graça e nos
nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Ele pode devolver. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos. Furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Levanta a tua voz, vai, Maiquinho. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Levanta a tua voz, Tessalônica. Pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Só o Senhor pode fazer isso em nós. Essa transformação, essa mudança, mas acima de tudo, nos acolher nos teus braços, nos aceitar com o Senhor, ainda que sejamos tão imperfeitos. Só o Senhor tem esse amor tão grande que nos aceita, que nos recebe, mesmo que nós sejamos, que nós fôssemos ainda inimigos do Senhor. Não há amor maior do que esse, queridos, amém? Que nos recebe ainda quando nós somos inimigos dele, que é capaz de se colocar no nosso lugar e morrer morte de cruz, por mim e por você. E é por isso que nós podemos dizer que não há amor maior que esse. Ninguém pode amar dessa maneira. Ninguém pode amar dessa maneira. Não há maior amor que o céu. Levanta a tua voz. Na cruz, na cruz se entregou e morreu. Meu pecado levou para que eu pudesse viver. Por isso eu entrego todo meu viver a ti, meu Rei. Com os anjos cantamos Santo, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, pois tua é a glória, o poder e o domínio para sempre, para sempre.
do início. Não há maior amor que o seu. Aleluia! Na cruz se entregou e morreu. Meu pecado levou pra que eu pudesse viver. Por isso eu entrego tudo meu viver a ti, meu rei. Os anjos cantamos santo, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, pois tua é a glória, o poder, o domínio, para sempre, para sempre. Com os anjos cantamos santo, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, pois tua é a glória, o poder e o domínio para sempre, para sempre. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Santo, santo, santo é, santo, santo, santo é. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Santo, santo, santo é, santo. Os anjos cantamos santo, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, pois tua é a glória, é o poder e o domínio para sempre, para sempre. Com os anjos cantamos santo, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, pois tua é a glória, o poder e o caminho para sempre, para sempre, para sempre. Os anjos cantando santo, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, pois tua é a glória, o poder para sempre, para sempre. Com os anjos não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, pois tua é a glória, o poder e o domínio para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Levanta a tua mão mais alto que você puder e dê a maior salva de palmas que você já deu na sua vida.
nós somos chamados, queridos, para falar da grandeza do nosso Deus. Alfa e Ômega, princípio e fim, Senhor de todas as coisas. Ele tem o governo, Ele tem o domínio, Ele tem o controle absoluto da nossa vida. Absoluto. Os nossos nomes, como diz o profeta, está gravado nas palmas das suas mãos. E os olhos dele percorrem sobre nós todos os dias, dia e noite. Aquele que te guarda não dorme. O Alfa, o Ômega, a Ele nós adoramos. Amém ou não amém? Você vai vir com a gente nessa, amém? Levanta a tua voz aí. Aleluia. Ei! Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, te adoramos. Diga: não há outro. Não há outro como tu, soberano, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. Canta, Tessalônica. És o aleluia, te adoraremos, Senhor, dia e noite, noite e dia, te adoraremos, te adoraremos, te adoraremos. Levanta a tua voz, não há outro, não há outro como tu, só Ele é soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, princípio e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus, Tu és Jesus. Sim, Tu és Jesus. És o amado das nossas almas. És o amado das nossas almas, Jesus. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos.
Alfa. Início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa, Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim. És o Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és. mais uma vez, Alfa. És o Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és Jesus, adorado, 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 adorado. Te adoramos, Jesus. Com todas as forças do nosso ser, nós te adoramos. Te oferecemos o melhor que nós temos. Com toda a intensidade do nosso coração, nós te adoramos. Recebe o nosso louvor. Recebe a nossa adoração. Que ela suba como um perfume suave, um aroma suave. E que o Senhor, se alegrando conosco, nos retribua, falando profundamente ao nosso coração. Profundamente ao nosso coração. Seja adorado, Senhor. Seja adorado. Aleluia. Você pode se sentar, querido, em nome de Jesus. Princípio e fim, és o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, eu convido a você a abrir em Marcos, no capítulo 6. Marcos, no capítulo 6. A gente vai ler a partir do versículo 30. Marcos capítulo 6, a partir do versículo 30. Queridos, a gente vai ofertar no final, a gente vai entregar os nossos dízimos e oferta no final. Se você quiser pegar o envelope, está lá no fundo, tá bom? Lá na mesinha no fundo tem envelopes lá, não temos muito, mas temos alguns. E se você não achar envelope, mesmo assim quiser ofertar e dizimar, você fique à vontade, tá bom? Nós já entendemos, nós já sabemos que é através do dízimo e através da oferta que nós mantemos esse lugar de pé. E agora que nós abrimos, né, a nossa despesa ela vai aumentar e nós precisamos ainda mais do comprometimento dos irmãos,
da parceria que tem sido tão boa nesses tempos todos. Amém? Marcos capítulo 6. A gente vai ler a partir do versículo de número 30. Pode deixar aberto aí, tá, queridos? Marcos capítulo 6. A partir do versículo 30 você pode deixar aberto aí. Eu já tenho sido provocado há algum tempo, sabe, queridos? Há algum tempo eu tenho sido provocado, e eu acredito que nós todos, de alguma forma, nós somos provocados pelo Espírito de Deus. Mas essa semana foi de uma maneira um tanto mais forte, relacionado ao Evangelho que nós vivemos e pregamos. Até que essa semana eu chamei o Leonel lá em casa, e aí nós conversamos por bastante tempo sobre a importância de nós realmente construirmos o que nós chamamos de teologia, construção de teologia. Quantos sabem que nós somos uma igreja reformada aqui? Uma igreja reformada? Pouquíssimos de nós sabemos, né? Pois é, a Igreja Batista, ela é uma igreja reformada. Ela faz parte das igrejas da Reforma. O que são as igrejas da Reforma? As igrejas da Reforma são as igrejas que começaram com Lutero, com Calvino, com Zwinglio, né, no momento da Reforma Protestante. Alguém já ouviu falar da Reforma Protestante? Bastante pessoas já ouviram falar da Reforma. Então nós somos essa igreja reformada, nós fazemos parte desse conjunto de pensamentos. E o maior pensamento da igreja reformada que ela trazia é que uma igreja reformada sempre se reformando. Uma igreja reformada sempre se reformando. Sabe por quê, queridos? Por causa da necessidade da igreja responder aos tempos, responder aos momentos, responder ao contexto. Algumas coisas que nós vivemos hoje e que precisam de respostas hoje, aquelas respostas que os reformadores do século XV levantaram ou construindo, elas já não servem mais, por assim dizer. E é por isso que nós precisamos sempre estar pensando sobre isso, construindo realmente uma teologia eficaz, partilhando realmente de um evangelho que faça a diferença. Inclusive nós vamos começar, não é um trabalho eclesiástico, não é um trabalho da Tessalônica, mas é um trabalho que nós dizemos de para-eclesial, junto da igreja, que vai ser um trabalho tipo uma comunidade de base, não é uma célula, o propósito não é ficar multiplicando, mas a gente vai estudar, assim, de uma maneira mais profunda, como ter um evangelho realmente relevante. Essa introdução vai ser um pouco longa para você entender o que eu quero falar nessa noite. Eu não sei se você concorda, e você não tem necessidade de concordar toda vez, você pode, só me ouça, né? Se você concordar, amém. Se não concordar, depois a gente debate. Mas quantos evangelhos você acha que existe, né? Se alguém não tiver vergonha e quiser falar bem alto, quantos evangelhos você acha que existe? Vou repetir. Quantos evangelhos você acha que existe? Quantos? 4. Na Bíblia, 4 evangelhos. Tá certo. Agora lá em Efésios, Paulo vai falar que existe apenas um evangelho. Que evangelho que é esse? É o evangelho de Jesus Cristo, né? Portanto que os 4 evangelistas, quando a maioria das Bíblias está assim: evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, segundo Mateus, segundo Lucas, segundo João. Então assim, nós crescemos dentro da igreja entendendo que só existe um evangelho. Será? Alguém já ouviu falar do livro de Mormons?
Ali é um evangelho, né? Das testemunhas do Salão do Rei do Jeová, alguém já ouviu? É um outro tipo de evangelho. Porque evangelhos são boas notícias, é uma mensagem que se entrega. É o evangelho. Nós pregamos acerca do evangelho de Jesus Cristo. Agora, queridos, o problema está aí. Realmente, acerca do evangelho de Jesus Cristo, existe apenas um. O problema é que são tantas interpretações, que nós ficamos em dúvida, né, de se esses evangelhos que nós pregamos, será que são os mesmos? Ou será que é o mesmo? Essa semana eu vi uma discussão legal no Facebook, né? Não foi uma discussão, né? Mas um pastor colega meu que é ultraconservador, fã do pastor Paulo Júnior, né? Não é nem calvinista ele, né? Ele é nicodemusista, né? Augusto Nicodemusista. E aí ele colocou lá algo acerca do óleo da unção, né? O olhinho da unção. Queridos, eu vou falar a verdade com você. Para mim esse óleo de unção aí, para mim é bobeira. Verdade, eu não sou muito fã disso. Eu acredito que não tem muita base bíblica. Se você fala base bíblica mesmo, você não acha muito, mas você acha interpretações para você usar ou não. Então tem igreja que todo púlpito tem. Eu tenho pastores amigos meus que nos púlpitos dele tem. Assim, aqui a gente não tem uso dessa prática. Agora, é que um enxerga de uma forma e o outro vai enxergar de outra forma. E aí as pessoas começam a colocar essas interpretações como doutrina bíblica. Não é doutrina bíblica, são interpretações. É aquilo que a gente sempre fala aqui, de que cada ponto de vista é a vista de um ponto. Mas tem gente que fala que uma vida, realmente um evangelho, uma pessoa que está vivendo um evangelho, é uma pessoa que vive prosperidade na sua vida, uma vida próspera. E aí a gente pergunta, mas quem é o próspero? É o que tem muito dinheiro ou quem tem uma vida feliz? Mas o problema é que existem uma série de igrejas evangélicas com vários pensamentos diferentes, com várias doutrinas diferentes, e saíram todos de uma mesma Bíblia. Aí eu pergunto para você, mas existe realmente esse evangelho, esse único evangelho? Essa semana eu estava ouvindo um podcast do pastor Ed René, e ele falava exatamente sobre isso, sobre as dificuldades que a gente tem, porque são muitas interpretações. Inclusive alguém já falou que a Bíblia, olha isso, alguém já disse que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Toda heresia que nasce, ela nasce a partir da Bíblia. A partir da Bíblia. Inclusive da igreja inclusiva. Da igreja inclusiva, ela nasce a partir da Bíblia. Então a gente precisa realmente nos debruçar na palavra. A gente precisa gastar tempo com a palavra. A gente precisa, queridos, a gente fala isso há tantos anos e a gente vai continuar falando. A gente precisa sair desse lugar. Eu sei que não são todos nós, mas de repente a maioria de nós, de achar que só esse momento aqui nos sustenta a nossa fé. Na verdade, essa reunião de santos aqui, nós nos reunimos aqui para quê? Para compartilhar, para comungar, para cantar no mesmo espírito e na mesma voz. Mas a construção de uma fé que realmente é uma fé sólida, o entendimento de um evangelho que realmente é um evangelho relevante, atuante, que dê respostas, isso tem que ser construído todos os dias. A gente canta uma musiquinha, a gente até parou de cantar um pouco, né? Tu és a minha prioridade. Quem já falou? Tu és a minha prioridade, Senhor, né? Para a maioria de nós isso não é a verdade. Porque não é. Prioridade é aquilo que nós temos em primeiro lugar na nossa vida. É como aquela canção, Meu Universo. Aquilo, a maioria de nós não poderíamos cantar aquilo, a não ser que seja o nosso ideal de sermos crentes. E
Como se nós tomássemos essas músicas, essas canções, como mantras que vão nos levar a chegar ao nosso objetivo. Mas o problema todo é que o Senhor, Ele não tem sido a nossa prioridade. Aquilo que vem primeiro é o trabalho, é o pagar conta, são tantas outras coisas que o Senhor vem bem depois. Bem depois. Se o Senhor não é a nossa prioridade, como que o Evangelho vai ser? De que forma que o Evangelho de Jesus vai ser? Então nós precisamos, queridos, criar o hábito. O Jean está colocando um negocinho lá no Facebook. Um dia a disciplina vence, né? Ele que pensou, ele pegou de alguém, cara, né? O Jean colocou lá: um dia a disciplina vence. A vida cristã é preciso disciplina. Queridos, a gente vai falar mais ou menos 30, 40 minutos aqui. Eu passei a semana inteira sofrendo. Quem prega, quem já pregou sabe. Eu não vou cometer esse sacrilégio, viu, mulheres? Não vou cometer. Mas alguém já disse que é como a dor do parto. Eu sei que não é, não pode ser. Mas eu fiquei a semana inteira para conseguir trazer 30 minutos de palavra. E se não é a graça do Senhor, a gente não consegue. Porque falar bobeira, com perdão da minha palavra, falar asneira, ficar brincando com a fé de vocês, chegar aqui com um monte de produtos para vender para vocês, mesmo que seja de uma maneira até fictícia, queridos, isso não é difícil. Chegar aqui com um monte de abobrinhas e eu começar a revelar alguma coisa, isso se chama manipulação. A manipulação é uma das coisas mais simples que existe. Tem curso de manipulação, você aprende a manipular pessoas. E de repente é o caminho mais fácil para ser um líder de igreja. Quando ao invés de eu pregar para você a palavra, eu aprendo a manipular você. Se eu fosse um manipulador, você ia me adorar. Quando eu saísse, você ia beijar as minhas mãos. Eu ia ter um anel no meu dedo. E eu ia fazer assim, você ia beijar o meu anel. Porque eu não sou um simples homem pregando. Eu sou um apóstolo. Na verdade, eu sou quase uma divindade. Agora, pregar a palavra que é o problema. Sabe por quê, queridos? Porque tem um peso aí. Tem um peso nesse negócio que é muito sério. Tem uma responsabilidade que é muito grande. Não é a minha palavra, não é o meu evangelho, mas é a palavra do Eterno e é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eu preciso ter disciplina e muito cuidado em relação a isso. Agora, qual é o tipo de evangelho, o tipo de pregação que nós temos visto por aí? Qual é o tipo de palavra, de mensagem, de conteúdo que nós temos recebido e absorvido todos os dias? Seja por YouTube, seja por podcasts, seja na conversa com amigos. Será que realmente nós estamos nos alimentando do Evangelho? Ou é algo fake? É algo mentiroso? Paulo, quando ele fala aos Efésios, ele diz: olha, se alguém vos apresentar, ainda que seja um anjo, outro evangelho que não seja esse do Senhor Jesus Cristo, tenha-o como maldito, amaldiçoado. Qual é o desafio então, queridos? Penso que o desafio não é só não cometer esse sacrilégio de estar pregando um evangelho maldito, um evangelho mentiroso. Deixa eu fazer um parênteses aqui, aproveitar que eu estou motivado. Vou dar uma escandalizada em você.
maior parte, pelo menos uma boa parte, dos nossos credos, daquilo que nós acreditamos, a base da nossa fé, uma grande parte, uma boa parte, não são biblicamente verdadeiras. Alguém disse lá atrás, porque alguém disse, nós tomamos como verdadeiro e nós levamos como regra bíblica. Nós não paramos para ver se o Evangelho diz sim ou não. Nós só reproduzimos. Ah, mas eu aprendi assim, pastor. Eu aprendi assim. Cuidado. Como que nós podemos agir para não cometer esse sacrifício, esse sacrilégio? De novo, o foco é Jesus. O referencial é Jesus. O Evangelho não é apenas de Jesus, mas Jesus é o próprio Evangelho. Estão comigo, amém, queridos? Jesus, ele é o próprio Evangelho. E o Evangelho que Jesus apresenta, ele trabalha, pelo menos, melhor, o Evangelho que Jesus trabalha, na nossa concepção, na nossa ótica, no nosso entendimento, ele apresenta 4 lados iguais. Nós chamamos de quadrante. 4 lados iguais. Um quadrado perfeito. E é esse tipo de evangelho que nós precisamos pregar. O evangelho de Jesus. Vamos lá para o texto. Marcos capítulo 6, a partir do versículo 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito, como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde, venham comigo, venham aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram e correram para lá a pé, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro que eles, e aproximavam-se deles. 34. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra do Senhor, querido. Palavra do Senhor. O Evangelho que corresponde ao Evangelho de Jesus Cristo, nós entendemos que ele precisa estar nesse quadrante, sustentado por 4 pilares iguais. O primeiro pilar, nós entendemos que é um Evangelho abnegado. Amém? Um Evangelho abnegado. Bem no comecinho do versículo 34, você vai perceber que quando Jesus chega, Jesus e os discípulos chegam no lugar que eles haviam escolhido. Para quê? Para descansar. Jesus chama os discípulos para ir a um lugar deserto, porque eles queriam descansar. 2 coisas haviam acontecido antes desse episódio. A primeira coisa, queridos, é que o Senhor chamou os discípulos, os 12. Você vai se lembrar dessa história. Se você não se lembra, depois você vê.
Jesus, ele chama os discípulos, ele envia de 2 em 2. Ele os envia em missão. Olha, vocês vão nas casas, vocês preguem, vocês curam, vocês falem do Evangelho, vocês ensinam as pessoas. E Jesus, ele envia esses 12. E esses 12 vão, ficam um tempo e depois eles voltam. E quando eles chegam, o que eles querem? Eles querem contar para Jesus o que aconteceu. E eles chegam felizes. Jesus, o Senhor precisa ver o que aconteceu, o que nós fizemos. Lógico, no teu nome, né, Jesus? Mas aconteceram tantas coisas, então eles queriam compartilhar. E aconteceu uma outra coisa. A morte de João Batista. Bem do ladinho, no mesmo capítulo, o texto vai narrar a morte de João Batista. Aquilo arrebentou com Jesus. O João ser morto por Herodes, daquela forma, aquilo arrebentou com Jesus. Do tanto que quando os discípulos começam a compartilhar da felicidade, Jesus não consegue corresponder. Você está entendendo, querido? Você está entendendo? Quando você está tão para baixo, você está tão down, e aí alguém que você ama, alguém da sua família, um amigo seu, chega e quer compartilhar de uma coisa boa que ele fez, algo bom que ele conquistou, e você não consegue corresponder a isso. A pessoa fala, mas você não está feliz por mim? Mais ou menos assim, Jesus não conseguiu corresponder à felicidade, à alegria dos discípulos, porque João Batista havia sido morto. E aí ele chama os discípulos, ele fala, olha, gente, vamos dar um tempo, né? Vamos subir no barco e vamos para um lugar deserto, para a gente ficar de boa, quietinhos, para eu viver esse luto, para eu sentir esse luto, essa perda. E aí os discípulos de repente não entenderam muito bem aquilo, mas vamos embora. Só que quando Jesus chega na outra margem do rio, você leu o texto, você viu? Quando ele chega lá, já tem um monte de gente lá. Tem um monte de gente lá. Eu lembro que o Jean trabalhava num escritório na Câmara de um vereador, né? E aí de vez em quando eu ia lá ouvir. Lá ele não trabalhava tanto, né? Igual no corretor. De vez em quando eu ia lá. Não tinha sossego. O Jean chegava, tinha que chegar um pouco escondido, porque não tinha sossego. Ele chegava, tinha gente ali. Ele abria a porta, já tinha um cara lá. Ele falava assim, ó, mas quem te deu a chave? Não é possível. Pessoas o tempo inteiro, o dia inteiro, a semana inteira, procurando alguma coisa, precisando de alguma coisa. E aí eu começo a imaginar em Jesus. Onde ele ia, queridos, a multidão apertava ele. As pessoas espremiam ele. E a hora que ele queria ter um descanso para ele mesmo, quando ele chega do outro lado, para o descanso, tem um monte de gente ali. Sabe o que Jesus faz? Você sabe, eu já falei isso. Jesus sente compaixão por aquelas pessoas, queridos. Isso é abnegação. Isso é abnegação. Abnegação é desprendimento, altruísmo. Abnegação é quando você supera todas as suas tendências egoístas. E é quando você é capaz de dizer não àquilo que você quer, em benefício de uma outra pessoa. Abnegação é dedicação. Dedicação extrema, né? Abnegação é renúncia. Jesus, no meio de todo aquele alvoroço,
perda de alguém que ama. Quando ele vê aquelas pessoas, ele tem compaixão. Parece que ele se esquece do seu problema. Ou se ele não esquece, ele fala: ainda que eu tenha essa dor no meu peito, eu me compadeço dessas pessoas. Abnegação. O Evangelho, queridos, uma igreja que realmente quer dizer que prega o Evangelho, precisa falar desse Evangelho abnegado, esse Evangelho de perder as coisas, esse Evangelho de dar, e não um Evangelho apenas de receber. Nós somos criados, ou nós somos discipulados a participar de um culto que é para nós. Por mais que por algum tempo nós já falemos sobre isso, que o culto não é nosso, mas o culto é de Deus, nós fomos discipulados, ensinados, e quando nós vimos a igreja, nós estamos aqui pensando que o culto é para nós, mesmo que seja inconscientemente. Na minha razão, eu falo: o culto é do Senhor, mas na verdade eu venho para a igreja porque eu preciso de uma oração. Na verdade eu venho para a igreja porque eu preciso de uma palavra. Na verdade eu venho para a igreja porque eu estou muito fraco na fé. Na verdade eu venho para a igreja porque eu. Então o culto, de maneira inconsciente, eu entendo que ele é para mim, porque eu preciso receber. Estão me entendendo, amém, queridos? Um evangelho abnegado, ele vai me ensinar que a ideia não é eu receber. Deixa eu te falar, escreve isso aí se você puder. O evangelho abnegado é quando eu chego ao entendimento que a questão não é eu receber, ainda que eu precise. Consegue me entender? Eu não estou aqui para receber, ainda que eu precise. Jesus não estava nas melhores condições, muito pelo contrário, mas ainda assim, quando ele viu a multidão, ele se compadeceu. O evangelho para o outro, o evangelho para o outro. Que evangelho é esse, queridos, que nós ouvimos? É eu que vou conquistar, é eu que vou vencer, sou eu. Errei a concordância. Esse não é o evangelho do reino. O evangelho de Jesus, o primeiro pilar, é um evangelho abnegado, de renúncia, que tem a capacidade de colocar o outro à sua frente, ainda que tenha dores, que ainda que tenha necessidades. O segundo pilar desse evangelho, desse quadrante, é um evangelho que cuida. Esse mesmo versículo 34, Jesus viu aquela multidão, teve compaixão. Por que ele fez? Ele viu como se fossem ovelhas sem pastor, e ele decidiu cuidar delas. Um evangelho que cuida. Mais uma vez eu vou tocar nesse ponto que é importante. Queridos, o evangelho, ele gera maturidade em nós, precisa gerar. Um evangelho que não gera maturidade está errado. Alguma coisa não está funcionando. Então funciona assim. Tem algum visitante? Acho que não tem visitante. Não, né? Todo mundo de casa faz tempo, né? Todo mundo crente de carteirinha, né? Antigamente as igrejas tinham carteirinha, agora não tem mais, né, irmã Paulina? Nem carteirinha nós temos mais. Quanto mais escola bíblica, né? Misericórdia. Mas a maioria de nós aqui, ou todos nós, somos crentes já faz tempo. Quando eu venho para a igreja, quando alguém me traz,
e essa pessoa me apresenta o Evangelho, eu preciso ser cuidado. Amém ou não amém? Mas o problema, queridos, é que nós continuamos querendo ser cuidados, nós continuamos cobrando cuidados, mesmo que nós tenhamos anos de vida cristã. Que vida cristã é essa que não produz maturidade? Que vida cristã é essa que produz uma espécie de dependência e codependência? Se eu não for bajulado, se eu não for cuidado, se eu não tiver atenção, as coisas não funcionam de uma maneira interessante, boa. No começo sim, depois eu preciso cuidar. Eu preciso cuidar. Tem um ditado muito interessante que diz que ovelha gera ovelha. Que evangelho estéril é esse que nós vivemos, que nós não reproduzimos? Fala para mim. Então o evangelho que eu recebo o evangelho do reino, ele vai gerar em mim esse entendimento de cuidado com as pessoas, de cuidar realmente. Assim como fala o salmista no Salmo 23. O que é esse cuidado? O que é esse cuidado? É o levar para comer e o levar para beber. As necessidades básicas de pessoas que de repente estão perto de mim e eu sei que elas têm necessidades básicas. O que é esse pastoreamento? É levar as águas tranquilas, é dar refrigério à alma, é cuidado emocional, é cuidado almático, é cuidar do ânimo, é realmente se importar com a pessoa. Só que nós fomos educados que essa responsabilidade é do líder, é do pastor. Isso nunca foi uma verdade. Do tanto que isso nunca foi uma verdade, Alvin, que nesse momento que Jesus está recebendo os discípulos, eles vêm de onde? De onde? Da missão, de cuidar de pessoas, de curar pessoas, de ensinar pessoas. E é isso que nós precisamos viver, queridos. Esse evangelho de cuidado, que nos ensina a cuidar. Caminhando. O evangelho abnegado. O evangelho que cuida. O terceiro pilar. Terceira parte desse quadrante. Um evangelho que ensina realmente. Ensina. Me perdoem, queridos, se eu parecer, né, aquelas pessoas saudosas, né? Mas eu penso que a igreja ela começou a se desconfigurar. A igreja ela começou a se desconfigurar quando a escola bíblica dominical passou a não existir mais no contexto de igreja. A igreja ela tinha um sustentáculo muito forte chamado escola bíblica dominical. Sabe quem tirou a escola bíblica? A rotina, essa correria do dia a dia. Sabe por quê? Porque a gente trabalha tanto de segunda a sábado que no domingo pela manhã a gente não pode vir na igreja, porque a gente vai trabalhar também, porque tem que cuidar da casa. Hoje o Darley deixou faltar o ensaio porque eu estava em faxina, né, amor? Pode falar para ele que é verdade, né? Que ele acha que eu não gosto de ensaiar. Fala para ele. Domingo a gente terminou a faxina, era 1h30. A gente não tem tempo para isso. Falei para Dani, a gente vamos começar uma escola bíblica. Ela falou, meu sonho é o meu sonho. A gente começa uma escola bíblica semanal. Quantas pessoas vêm? 4, 5. Porque nós não temos tempo para isso. A gente não tem tempo para aprender da Bíblia, queridos. E se isso continuar, isso vai ser a falência da igreja, porque aqui nós não conseguimos ensinar.
todo respeito, mas aqui a palavra é palavra de multidão, discípulos, discipulado, você faz ao pé do monte ali, ó, sentado na relva, sentado na grama, falando de perto. Quando você chegar na sua casa hoje, depois você manda um WhatsApp falando se é verdade ou não, você vai ter esquecido 95% das coisas que nós falamos aqui. E se eu te perguntar domingo que vem, você vai falar, falou do Evangelho, mas o que? Nós precisamos voltar, queridos, a ensinar o Evangelho que realmente faz diferença. É um Evangelho que ensina. Jesus, quando ele vê a multidão, ele compadece, ele vê que elas não têm pastor, e ele começa a ensinar aquelas pessoas. Jesus, ele não está ali fazendo um assistencialismo apenas. Jesus, ele não está promovendo um assistencialismo, mas ele quer ensinar aquelas pessoas que existe uma possibilidade de vida diferente, que existe uma possibilidade de futuro diferente, uma esperança de salvação, uma esperança de novos dias. Ele gasta tempo ensinando aquelas pessoas, gasta tempo. Sabe por que eu sei que ele gasta tempo? Porque ele só para de falar, de ensinar e de curar muitos quando o dia já está escurecendo e os discípulos chegam para ele e falam: o Senhor, manda esse povo embora, está escuro já. Paciência para ensinar, mas também disposição em escutar. Paciência para ensinar, mas disposição para ouvir, disposição para aprender. E eu vou te falar, querido, querer ensinar nesse tempo é uma coisa muito difícil, porque todos nós já sabemos demais. Nós somos a geração dos coaches, né? Temos até coaching de ensinar a gente a fazer arroz com feijão. Tem tudo. Tem até uma página, Odeio Coach. Verdade, né? Tem uma página de Odeio Coach. Mas tem pessoas que querem te ensinar. Tem pessoas que nem sabem e querem te ensinar. Tem um monte de gente que nem sabe, mas quer te ensinar. Mas o Evangelho realmente que faz diferença é um Evangelho preocupado com o ensino. Que ensino, pastor? Não é qualquer ensino, não é qualquer coisa. Não é ensinar a ficar rico, não é ensinar a fazer milagre, não é ensinar a fazer o céu descer nesse lugar. Ensinar a palavra. O próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, não precisa abrir lá no versículo 22, 29, capítulo 22, 29, ele fala: o meu povo perece, porque lhes faltam o conhecimento. Queridos, às vezes carregar esse livrão aqui não é muito fácil, e às vezes eu não gosto, mas nunca a palavra foi tão acessível. Nós abrimos Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, um monte de coisa, mas nós não abrimos a Bíblia nesse negócio aqui. Nós não achamos tempo para isso, mas achamos tempo para tanta coisa. Eu não tenho a menor intimidade com a palavra, queridos. Como que eu vou crescer na fé? Como que eu vou evoluir como cristão? Como o Evangelho vai fazer diferença na minha vida se eu não tenho contato com ele? Jesus Cristo fala no capítulo 7, salvo engano, de Mateus, no finalzinho, ele fala: todo homem que constrói a sua casa sobre esses fundamentos, sobre essa rocha, que é todo aquele ensinamento que ele começa no final do capítulo 5, que vai até o capítulo 7. Esse homem é como um homem prudente. Como é que eu
quero construir realmente se eu não tenho afinidade com esse Evangelho, com essa palavra, com essa orientação? Se ele realmente é o nosso manual, é o manual do Criador, e eu não tenho contato nenhum com ele. O Evangelho de verdade é um Evangelho que ensina o que é correto, ensina o que é certo, ensina o que é necessário. Primeiro pilar, uma igreja, um Evangelho abnegado. Segundo pilar, um Evangelho que pastoreia, que cuida. Terceiro pilar, um Evangelho que ensina realmente de fato, para a gente não ficar se perdendo por aí. Queridos, eu já me perdi tanto. Ficava procurando aqui, ali, me perdi tanto. Ainda bem que Deus é misericordioso. Ainda bem. Por fim, para terminar, um Evangelho que manifesta o poder de Deus. Estão comigo ainda, amém ou não amém? Um Evangelho que manifesta o poder de Deus. Jesus fala: errais, porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Esse mesmo capítulo de Marcos, capítulo 6, o pessoal estava com fome, né? E os discípulos falaram: Jesus, manda esse povo embora procurar comida. Jesus olha para ele e fala assim: olha, dá vocês mesmos de comer, mas como? A gente não tem nada, a não ser 5 pães e 2 peixinhos. Jesus fala: certo, coloca todo mundo sentado. Todo mundo sentado. Versículo 40. E se assentaram repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. 41. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou. E partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. Todos comeram e ficaram fartos. 43. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Queridos, 5 pãezinhos dá para alimentar 5.000 homens? Sim ou não? Como diz o pessoal do Mastermind, sim ou sim? Sim, com Jesus dá. Um Evangelho que não manifesta o poder de Deus, queridos, não é o Evangelho. Um Evangelho que não manifesta a glória do Senhor, tem alguma coisa que não procede. Então a igreja, esse lugar aqui que nós estamos, é sim um lugar de cura física, espiritual. A igreja, esse lugar onde nós estamos, é sim um lugar de milagres, um lugar de prodígios. A igreja, esse lugar onde nós estamos, é sim um lugar onde o céu desce, nós sentimos a atmosfera mais densa, como nós pudéssemos tocar o ar. A igreja é sim esse lugar de manifestação da glória de Deus. E eu e você, nós somos chamados a experimentar isso todos os dias, ou todas as vezes que nós nos reunirmos em nome dEle, queridos. Por quê? Porque a Bíblia fala que onde estiverem reunidos 2 ou 3 no meu nome, ali eu estou. E aonde o Senhor Jesus está, queridos, ali tem poder manifesto,
glória manifesta. Está entendendo, amém? O Evangelho, onde a glória, onde o poder do Senhor se manifesta. Aqui que o negócio pega. Através de quem? Através de mim? Também, mas através do Rodrigo, através da Marlene, através do Beza, através do Max, através do Marcelo, através do Peter, através do Daniel, através de nós. Glória fluindo de nós, poder de Deus fluindo de nós. Para quê, queridos? Para tocar vidas. Não para que nós façamos disso marketing eclesial, marketing pessoal, mas para que vidas possam ser tocadas, alcançadas, restituídas. Eu preciso concluir. Eu quero concluir dizendo que talvez essa seja apenas mais uma interpretação do que é o Evangelho, mas com toda a segurança de que não existe altivez no nosso coração. A gente entende que talvez essa seja a mais próxima interpretação do que de fato é o Evangelho. É uma interpretação que não nos leva nem para um lado e nem para o outro. Porque tem gente que prega o Evangelho que é só social. É como se nós fôssemos uma casa de caridade, teologia da libertação pura, onde a única coisa que importa é o reino dos pobres e assistência ao pobre. Isso é importante, mas não é só isso. Às vezes nós caminhamos para um lado do Evangelho que é só fogo, só fogo, só fogo, só fogo. Se não acontecer nada de diferente, se não tiver um gemido, um murmúrio, uma palavra, uma revelação, o culto não prestou, Deus não estava naquele lugar, foi frio, por quê? Porque não teve movimento. Querido, nós somos tão poucamente espiritual, perdão de dizer isso, que nós medimos espiritualidade com movimento. Nós medimos espiritualidade com blá blá blá, com palmas e com gente caindo no chão. Quem falou que isso é espiritualidade? São movimentações espirituais. Espiritualidade é muito mais intensa e muito mais profunda que isso. Espiritual é quem apresenta o fruto do Espírito. Tem o Evangelho que é só letra, que é só preocupado com o ensino, e aí criam um monte de Augustos Nicodemos da vida, um monte de Paulo Júnior da vida, que parece que aqueles homens são infelizes, ranzinzas, porque a única coisa que eles conseguem fazer é criticar os outros que não pensam como ele, arrogantes, boçais, porque acham que são as próprias enciclopédias bíblicas. Ou aquele Evangelho que se preocupa apenas com o cuidado. Eu tenho que cuidar, fechar a porta do fundo, tal. Mas não ensina, não tem conteúdo, não tem solidez. O desafio, queridos, do Evangelho é ser íntegro, ser completo. E é por isso que um Evangelho, ele precisa ser abnegado como Jesus. Ele precisa ter disposição para cuidar como Jesus. Ele precisa ter disposição para ensinar como Jesus.
ele precisa manifestar o poder de Deus, assim como Jesus manifestou, queridos. Esse é o desafio. Não é o meu desafio, esse é o seu desafio. Se coloque em pé em nome de Jesus. Você que veio preparado com a sua oferta, com o seu dízimo, com a alegria que Paulo ensina, dá um salto aí da sua cadeira, do seu lugar, traz o seu dízimo, traz a sua oferta em nome de Jesus. Quero convidar o pessoal da equipe de louvor. Glória a Deus. Levanta a tua mão para cá, vamos orar pelas ofertas, pelos dízimos. Papai, no nome poderoso de Jesus, muito obrigado pelo comprometimento dos seus filhos e das suas filhas. Muito obrigado, Paizinho, porque é o Senhor que nos ensina. Não é a manipulação de homens habilidosos, que nos faz entender esse propósito, mas é o Senhor que nos ensina da nossa responsabilidade em relação ao tempo. E nós aprendendo, nós fazemos com alegria no nosso coração. Paizinho, que o Senhor possa continuar cuidando da casa, de cada homem, de cada mulher, de cada ofertante dizimista. E aqueles que não puderam contribuir hoje, que o Senhor possa dar condições a eles, para que também sejam participantes desse propósito. Nós oramos assim em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós queríamos terminar com essa canção. Só um pouquinho. Nós queremos terminar com essa canção. Mas eu não queria apenas que você cantasse essa canção com a gente, mas que você se lembrasse de quando nós cantamos acerca de Jesus. Nós falamos acerca de Jesus, do seu sacrifício na cruz, igual nós vamos cantar agora. A primeira coisa que tem que vir na minha mente é um evangelho abnegado. Um evangelho abnegado, que coloca o outro à minha frente, ainda que eu necessite de alguma coisa. Que Jesus, esse que se entregou na cruz por mim, por você, no nosso lugar, Ele espera que, assim como Ele cuidou tão bem daqueles que estiveram perto dEle, Ele espera que aqueles que carregam o seu nome, porque nós somos chamados cristãos, que também tenham esse entendimento do cuidado, do ensino, da manifestação da tua glória. Quero convidar você a levantar a tua voz o mais alto que você puder, mesmo com as máscaras. Quero convidar você a levantar suas mãos em adoração a Ele. Mas acima de tudo, eu quero convidar você a desafiar você a viver esse evangelho íntegro, onde nós não pendemos nem para um lado nem para o outro, mas nós tentamos andar no centro da vontade de Deus. Aleluia, aleluia, queridos. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Não há amor maior. Não há maior amor que o seu. Canta comigo. Na cruz. Na cruz se entregou e morreu. Meu pecado levou para que eu pudesse viver.
Por isso eu entrego todo meu viver a ti, meu Rei. Com os anjos cantamos santo, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, pois tua é a glória, o poder e o domínio para sempre, para sempre. Do início. Não há maior amor que o seu. Ele se entregou numa cruz, querido, canta. Na cruz se entregou e morreu. Meu pecado levou para que eu pudesse viver. Por isso eu entrego todo o meu viver a ti, meu Rei. Os anjos cantamos santo, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, pois tua é a glória, o poder e o domínio para sempre, para sempre. Com os anjos cantamos santo, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, pois tua é a glória, o poder e o domínio para sempre, para sempre, para sempre. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Santo, Santo, Santo é, Santo, Santo, Santo é. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Santo, Santo, Santo é. Levanta a tua voz, Tessalônica. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Santo, Santo, Santo é, Santo. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Santo, Santo, Santo é, Santo. Com os anjos cantando santo, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, pois tua é a glória, o poder e o domínio para sempre, para sempre. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, pois tua é a glória, o poder e o domínio para sempre. Vamos para casa cantando isso, amém? Os anjos cantando. Igual a ti, não há outro igual a ti, pois tua é a glória, é o poder, o domínio
Levanta a tua mão como quem vai receber. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus, e que o Espírito Santo de Deus, nosso amigo querido Espírito Santo, faça-nos conhecer, entender e praticar um evangelho abnegado, um evangelho que cuida, um evangelho que ensina, um evangelho onde o poder de Deus se manifesta. Que o Senhor nos leve cada um das nossas casas, cuidados, guardados, não apenas hoje, mas por todos os dias da nossa vida. Sejam abençoados em nome de Jesus. Dá um abraço no teu irmão, na tua irmã, e deseja a ele e a ela uma excelente semana em